Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Hoje com um convidado super especial que vai falar sobre essa vertical tão importante para o mercado brasileiro, o agronegócio, e também a sua atuação em algumas startups. Certo, Glauco? Você também vem estudando um pouco essa parte de conselhos de empresas familiares. Como que você vê isso? Isso aí, Nick. Prazer estar novamente com vocês aqui na nossa mesa, bater um papo bacana sobre esse mundo do agronegócio, poder conhecer um pouco mais do motor da locomotiva do Brasil aqui, né? Mas focando mais nas questões de empresas, de conselhos de empresas familiares, eu venho estudando isso, acabei de finalizar um curso na GoNew que fala bastante sobre a questão do Brasil Real, que são as empresas não listadas na Bolsa e que precisam desse modelo de governança, de como é que a governança está chegando nesse público, nessas empresas que movem grande parte da nossa economia, são muitos geradores de emprego, e a gente tem um papel de compartilhar um pouco aqui sobre essa experiência, com o nosso convidado pegar um pouco da experiência dele, do que ele já vive nesse dia a dia do agro e trazendo essa visão do mundo das empresas familiares, né, Cris? Bacana demais, né? E o agro, como se fala, é tech, né? É pop, como falo, né? Mas aqui nós vamos discutir mais o tech, né? É isso aí. E muito bacana, apesar de eu vir, né, de uma família aí também que tá muito ligada ao agro, eu acabo que não lidei com as empresas e tudo. E vai ser muito bacana poder conhecer esse lado aí com o nosso convidado, Nick. E sem mais delongas, eu queria apresentar a vocês Éder Fantini Junqueira, CIO, CTO, transformação digital e conselheiro. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Nicolas. É um prazer estar aqui com vocês, Glauco, Cristiano. Muito obrigado aí pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse projeto que eu tenho acompanhado também. Já curti lá nas plataformas o podcast, os episódios anteriores, e estar aqui com vocês, né, nesse convite é uma satisfação enorme. E estou aqui para aprender e contribuir um pouquinho da minha experiência da parte de digital, de agro, de governança e de conselhos aí mais recentemente que eu tenho feito aí no mercado. Ah, que bom. E a gente tem tido gratas surpresas, né? Nós não nos conhecíamos pessoalmente, o Glauco também trouxe vários conselheiros que não tínhamos, né, essa vivência, mas toparam fazer parte desse projeto. Muito obrigado por estar aqui e ter feito uma viagem, né? Separar um pouquinho desse tempo, de sair lá de Goiânia, vir a São Paulo e dedicar esse tempo pra gente. Com certeza. Uma grande honra, uma grande satisfação. Ah, que bom. E fala um pouco mais de você, quais são seus hobbies, da sua família, a gente queria conhecer um pouco mais. Bom, eu sou o Éder Fantini Junqueira, né? Já estou com 19 anos de atuação na vida executiva de tecnologia e, como a gente veio conversando hoje no caminho, né, Nicolas? Já estou há 10 anos com a trilha de governança corporativa, riscos e compliance. Então, desde 2014, eu já estou nessa trilha de GRC, fazendo curso, estudando, me preparando também para trazer para dentro da minha caixa de ferramentas outros conceitos que não são de tecnologia. E eu me apaixonei por esse tema, tenho desenvolvido muita coisa interessante, tenho conectado muito fortemente com a área de tecnologia, ajudado até alguns colegas, né? Eu tenho alguns colegas, Cristiano, que o pessoal pede conselhos, orientações, direcionamentos. Eu quero melhorar aqui meu conhecimento de governança, como que eu posso fazer, para onde que eu vou? E eu tenho ajudado alguns CIOs, CTOs a direcionar, e eu fico muito satisfeito quando eu vejo as pessoas trilhando esse caminho, e por influência minha, eu pude impactar positivamente na vida, na jornada e na trilha deles. Então, eu já estou com 19 anos de atuação na vida executiva, estou com 10 anos já de governança corporativos, riscos e compliance, que eu comecei em 2014. Fiz um curso de conselheiro o ano passado e comecei, já estou em 2 conselhos de startups e um pouquinho aí da minha carreira de tecnologia, com todo esse background de TI, de agro, de digital, cibersegurança e agora, mais recentemente, conselhos, né? E fala um pouquinho pra gente do Éder, pessoa, fora do profissional também, a gente gosta de ver, de ouvir um pouco do que vocês fazem fora do âmbito ali. Legal, Glauco. Eu sou paulista, sou nascido no interior de São Paulo, na região noroeste de São Paulo. A minha família é de uma cidade pequena de São Paulo que chama São João de Iracema. E eu nasci em Fernandópolis, ali nessa região, ali no noroeste, na região de São José do Rio Preto. Morei até 22 anos. Depois
fui alçar novos voos. Fiz faculdade lá na região de E Fernandópolis. você fez o que na faculdade? Eu fiz tecnologia em processamento de dados. Na época, a gente não tinha tanta condições de sair, de morar fora. A minha família também não permitiu que eu pudesse morar em outro lugar. Eu acabei estudando ali na região, fiz faculdade. Em 2005, eu fui para fora, fiquei trabalhando 6 meses em Mato Grosso, num projeto. E acabei indo para Goiás no meio do ano de 2005 também, trabalhando em outro projeto, levado por um ex-professor. Meu professor da universidade me levou para lá, para Goianésia. Fui morar em Goiás em 2005. E nessa época eu tinha terminado... Bom, eu fiz tecnologia em processamento de dados, depois eu fui para um curso de sistemas de informações geográficas na Universidade Federal de São Carlos, e era um curso de especialização. Eu fiz especialização em sistemas de informações geográficas e aí o meu professor me levou para trabalhar num projeto, ajudar um projeto de tecnologia na prefeitura de Goianésia, que é onde eu moro até hoje, né? E desde então fiquei lá em Goianésia. E lá na época o intuito era ajudar no projeto de geoprocessamento. Eles estavam fazendo o mapeamento digital geográfico da cidade naquela época. E eu fui ser chefe da área de tecnologia. Foi minha primeira experiência de liderança, de equipe, de mercado também, porque eu participava ali das compras, das licitações, dos projetos. E foi uma experiência fantástica. Eu nunca tive experiência no setor público, mas eu passei 3 anos e meio da minha vida lá e gostei da prefeitura de Goianésia, né, em Goiás, e gostei muito de ter participado, fiz muita coisa legal, muita gente boa eu conheci. O meu professor é o Fernando Gibotti. O Fernando Gibotti, ele é empresário na região de São José do Rio Preto. Então, se o Fernando estiver assistindo, né, Nicolas, um abraço para ele, que é um mentor para mim também. Que bacana. E eu fiquei sabendo que vocês aprenderam a dirigir no mesmo tipo de carro, foi isso? Conta um pouco mais disso. Acho que não é um carro, né? Não é um carro. Na minha cidade aquilo se chamava Jirico. Muita gente nem conhece por esse nome, mas eu aprendi a dirigir em um trator. Tá? É, isso aí. A minha família tem propriedade no interior de São Paulo e meu pai me ensinou a dirigir, fazer, né, a direção ali num trator, num Massey Ferguson 50. Olha só. Você teve essa experiência, Glauco? Não. Eu também não. Nunca nem passear de trator eu passei. É bem diferente, é bem diferente. E a sua esposa você conheceu no trabalho? Foi na região? Como que foi que você tinha comentado comigo? Isso. Bom, aí eu fiquei 3 anos e meio na prefeitura de Goianésia e o nosso prefeito na época era o Otávio lá de Siqueira Filho. E o Tavinho, ele terminou o mandato dele lá na prefeitura e ele voltou para as empresas deles, né, da família, que é a Jales Machado S.A., e me convidou para participar lá da Jales, para integrar a área de tecnologia. E em 2009, em fevereiro de 2009, eu concluí em dezembro de 2008 as atividades na prefeitura. Ele concluiu o mandato. Em fevereiro de 2009, eu integrei o quadro de tecnologia da Jales. E desde então, a gente está, né, na Jales como executivo principal de tecnologia, cuidando de todos os projetos de TI, cuidando das questões estratégicas de tecnologia. Eu respondo ao presidente lá na empresa e já são 15 anos já de jornada de tecnologia na Jales, que também me trouxe um know-how muito grande para toda essa questão de governança, o que a empresa também estava fazendo, isso foi contribuindo. E de uma forma bilateral eu pude contribuir para a empresa, né, desde então. Na época, né, eu fui trabalhar na Jales, entrei, né, em 2009 e eu acabei conhecendo a minha esposa, né, que você perguntou. Em 2012, eu conheci a minha esposa, a Vanessa. Um beijo para a Vanessa também, que ela vai assistir, vai estar assistindo isso. Obrigado por ter liberado ele para estar aqui com a gente. É, isso aí. E conheci a Vanessa em 2012, ela já trabalhava na empresa, mas eu conheci ela fora da empresa. A Vanessa foi ser chefe do controle de qualidade industrial e ali
A Vanessa é uma goiana, né? Eu sou paulista e virou uma coisa assim meio mista. Hoje a gente tem uma goianinha de 7 anos, que é a Elisa, que é uma pérola na nossa vida e um nosso tesouro. Ai, que bom. E o que a gente queria saber, assim, como essa parte de governança, você está lá em tecnologia, né, discutindo as tendências, conectando, trazendo valor ao negócio, mas não é todo mundo de tecnologia que tem esse pilar governança tão forte, e você começou isso há 10 anos atrás. Como que foi isso? Iniciando na Jalles, na minha entrada em 2009, a gente já tinha percebido ali algumas mudanças necessárias em tecnologia, com alguns direcionamentos dados pela diretoria, e a gente viu a necessidade de reimplantar o ERP na época, que tinha um ERP próprio e a empresa fez a opção por implantar o SAP. A gente ficou ali com 2 anos de projeto SAP, né? O SAP, vocês sabem que é um grande produto do mercado, que traz uma robustez muito grande, tem toda a parte de trilhas de auditoria, governança. O SAP traz isso de uma forma muito bem robusta, muito bem organizada. E quando a gente deu o Go Live em 2012, eu me senti assim meio fora nas questões de perfis, nas questões de controle. Acesso. Eu senti que a gente não fez, porque a gente era muito imaturo naquela ocasião, nessa mudança, e aí eu fiquei sentindo falta disso, de ter alguns direcionamentos melhores nessa questão de governança e controles no próprio sistema, e que a tecnologia pudesse ajudar de uma forma proativa a empresa, né? A não ter problemas depois com perfis, com possíveis desvios, né? Essa coisa toda. E aí eu comecei a pesquisar. Em 2012 a gente passou um ano aí de Go Live, depois em 2013 a gente teve outros projetos que começaram ali para acrescentar novos módulos, e eu comecei a pesquisar e eu fui num evento da Azug. A Azug é a Associação dos Usuários SAP, lá em Goiânia, e aí a pauta foi justamente a parte de trilhas de auditoria, produtos de governança, e eu fiquei pensando naquilo, sabe, Nicolas? Falei, como que eu posso trazer isso para dentro da tecnologia e conectar com todas essas questões que são importantes para a empresa, para a gente evoluir essa pauta. E aí eu comecei a pesquisar. Pesquisei, encontrei um curso, que é um programa da KPMG, que chama Risk University, e comecei a falar com o pessoal do Risk University, que é o Coutinho, né, que é o sócio lá que cuida disso, e um abraço para o Coutinho também, que é uma pessoa sensacional. E aí eu me matriculei no Risk University. Iniciativa sua mesmo, pessoal. Minha iniciativa. Foi minha iniciativa. Pedi liberação na empresa, meu chefe me liberou 2 vezes por mês, e aí eu passei a vir para São Paulo, Goiânia, São Paulo, ponte aérea, 2 vezes por mês, às quintas-feiras, e foi uma rotina pesada, exaustiva, porque eu fazia bate e volta. Eu pegava o primeiro avião e voltava no último avião. Não chegava nem a dormir aqui em São Paulo. Eu pegava o avião das 5 da manhã e voltava no avião das 10 horas da noite. Então, vocês imaginam como que eu chegava lá, cansado, né? Esse voo das 5 é conhecido como o voo do padeiro, né? É esse mesmo. Esse mesmo. Eu tenho um amigo que fala aí desse exemplo. Então, o programa Risk University, ele tinha aula 2 vezes por mês. Eu vinha para São Paulo, eu conheci muita gente interessante e comecei a mergulhar nesse mundo de governança, riscos e compliance nessa ocasião. Foi em 2014, depois da Copa do Mundo, né? Começou as aulas ali e foi muito bom. Eu conheci muita gente boa, gente de conselho, gente de comitês de auditoria, gente de board, de diretoria e executivos do mercado também. E muita gente que não era do meu hall de tecnologia, do métier ali de tecnologia. Tinha 2 pessoas ali que eram de tecnologia, que eu fiz uma amizade muito boa. E também outras pessoas de contabilidade, das áreas financeiras, secretárias de conselhos, e foi muito bom. A partir dali, isso expandiu muito a minha mente, esse programa que eu fiz na época. Porque até aí nem passava pela sua cabeça ser conselheiro, ter um cargo desse, né? Não passava, e aí eu queria justamente só conectar todo esse tema de GRC com tecnologia. Eu queria fazer isso, eu queria trazer isso para o meu dia a dia, porque eu já estava estruturando o ITIL, né, a parte de biblioteca de serviços de TI, de COBIT, né, que é o framework ali, e métodos
para você aplicar governança de TI, conectar com todas essas coisas da governança corporativa, e eu queria isso, eu queria trazer para o meu dia a dia de tecnologia. E aí a minha mente expandiu. Eu vi que eu podia trazer e fazer muito mais coisas e contribuir com a empresa de uma forma muito mais robusta. Aí eu terminei esse módulo, que foi o módulo executivo, em 2014, 2015. Aí em 2017 eu voltei para o Risk University e fiz um programa Advanced, que aí foi em 17 e meados de 18. E aí eu continuei a estudar, né? As aulas eram uma vez por mês. E aí eu passei a vir para São Paulo de novo nessa ocasião e terminei o módulo avançado do Risk University também em 2018 e fiz também um monte, mais colegas e mais networking qualificado e foi sensacional. Aí nessa época eu já pensava, poxa, eu posso trazer todo esse know-how que eu tive aqui junto com a minha bagagem de tecnologia, pensar no âmbito de conselho das empresas, colaborar com uma governança proativa. Então eu comecei a pensar um pouquinho nisso naquela época, sabe? Então já dá para dizer que ele é um conselheiro digital. Já é digital, né? Não, seu digital. E como é que você conectou isso dentro da sua profissão mesmo, do seu trabalho? Ou foi fácil você entrar nessa jornada de governança dentro da empresa? Como é que foi esse momento? Dentro da empresa, a gente tem feito alguns movimentos colaborando e conectando, Glauco. Hoje, a gente tem na empresa uma reformulação de GRC muito forte, que está sendo muito boa, e a gente tem colaborado de uma forma muito proativa. Mas naquela época, a gente ia ajustando com formas mais simples, né? Mais corriqueiras ali, de uma forma ou de outra, colaborando com a pauta de governança. Então, em 2019, a gente passava ali por auditorias dos demonstrativos, aí as auditorias mostravam alguns requisitos, algumas não conformidade, a gente ali ia ajustando, colocando uma coisa ou outra no lugar, né? Mas sempre trazendo a TI de uma forma proativa, né? Para a TI ajudar dentro do hall de serviço, do hall de atividades que ela tem, a contribuir para essa governança proativa na empresa. Eu sempre acreditei nisso, desde então. E a nossa empresa, no ano de 2020, ela teve uma mudança de mindset muito grande. De repente, em 2020, ela protocolou na CVM a abertura de capital. Só que, né, lá na nossa empresa, na Jalles, né, a gente já tinha toda a governança corporativa já tinha sido iniciada em 2012, ela já tinha feito debêntures, emitido papéis no mercado ali, CRAs, e aí, de repente, em 2020, ela resolve abrir capital. E a gente, né, dentro da nossa área ali, do nosso processo de tecnologia, a gente também começou a colaborar com coisas, com atividades, participando de due diligence dos processos, e foi muito interessante, porque a gente estava junto das equipes que estavam fazendo isso. E no dia 8 de fevereiro de 2021, eu me lembro que era meu aniversário, né? A gente estava lá na Bolsa de Valor, na B3, tocando o sino lá. O pessoal me convidou e eu achei sensacional. Que incrível. Um momento muito impactante a gente participar disso, da abertura de capital da empresa nesse momento. Então, a gente protocolou CVM, fez roadshow, tudo na pandemia, tudo online, tudo eletrônico, Qual digital. foi a data que protocolou, da data de protocolar até abrir? O protocolo deve ter acontecido mais ou menos em outubro de 2020. Tá. Mais ou menos, assim, que foi anunciado para o mercado, porque isso acaba... até antes saiu para o mercado, mas depois foi oficializado, né? E depois, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, foi a abertura de capital. Processo rápido, né? 6 Então, meses, né? A gente imagina que seja algo mais demorado, mas talvez o modelo de governança e o quão pronto vocês já estavam agilizou o processo, né? Acho que influencia, né? Começar uma jornada do zero talvez seja mais complexo, mais longo. Para quem já estava trabalhando dentro dos padrões e com uma governança estabelecida, facilita esse ingresso, né? Isso. Exatamente. Nesse momento, a empresa teve
Esse foi um grande movimento feito, uma empresa do agronegócio, uma empresa familiar, uma empresa do interior do país, foi para a Bolsa, para Faria Lima, e mostrou que ela podia contribuir um pouquinho mais para o ecossistema de negócios do Brasil com uma pauta interessante, uma pauta verde, né, que a empresa faz, né? E foi um momento, para mim, foi um momento ímpar na minha carreira participar disso. Uma outra coisa que corrobora com essa parte que você falou da maturidade foi que o mercado veio, né, a impulsionar que vocês fizessem esse IPO, não foi isso? Comenta um pouco sobre isso. Exatamente. Como a empresa já mostrava ali uma maturidade nessa questão de governança, foi uma coisa meio natural, né, incentivada pelo mercado. E eles falavam, por que precisamos de mais empresas do agro na Faria Lima, né? na Bolsa, no mercado de capitais. Então, isso foi uma coisa que aconteceu ali meio naturalmente também. Bacana. E em um certo momento, eu acho que depois de toda essa jornada, você começou a se conectar mesmo com os conselhos, se preparar como para virar um conselheiro. Eu estava vendo aqui, né, que hoje você apoia uma empresa voltada à parte de aerospace, né? Vamos dizer assim, conectado a toda a parte agro. Eu acho que isso tem a ver com drones. Sim, sim. Provavelmente. Conta pra gente como é que foi essa tua jornada pro conselho também. Assim, eu venho, né, nessa escola da governança corporativa, toda a parte de digital e experiência de agro. O ano passado eu recebi o convite, foi em janeiro de 2023 esse convite, para integrar o conselho da Psyche Aerospace, que é essa startup. Ela é uma startup aeroespacial, sediada lá em São José dos Campos, e que está criando drones, né? São drones, o nome que o pessoal chama é eVTOL, né? Que são equipamentos de pouso e decolagem vertical. E esse equipamento ele vai fazer pulverização aérea, né? Agrícola. Pulverização com produtos ali para várias coisas agronômicas. E a Psyche, ela foi fundada pelo Gabriel. O Gabriel mora lá em São José dos Campos. E ele me convidou. Ele estava procurando alguém com skill de agronegócio, de tecnologia, com essa parte de governança. E convidou o José Costas também, que é da área aeroespacial. Ele foi da Embraer. Então, eu e o José ficamos sendo ali inicialmente conselheiros da Psyche, até a estruturação dela, dando alguns direcionamentos, né, e apoiando o Gabriel e os outros cofundadores, o Matheus e o Barbosa. E como eles chegaram até vocês? Foi um headhunter? Essa é uma dúvida, né? Todo mundo tem... É uma curiosidade, né? Como é que é o primeiro conselho? Como se chega, né, Nick? Como veio o primeiro convite? Pesquisa, né? Ele conta que ele estava pesquisando. Ele tinha alguns nomes no mercado, pesquisou e mandou mensagem para mim pelo LinkedIn, né? Ele falou, olha, eu queria te convidar. Aí eu fui conhecer o projeto, né? Eu me reuni com ele inicialmente pelo online. E depois eu vim em São Paulo, a gente foi almoçar juntos e ele me contou todo o projeto, como que ele estava idealizando. Eu achei muito interessante. Aí eu falei para ele, olha, não tem nada no mercado, assim. Então eu acho que você está num caminho disruptivo, porque não tem nada no mercado. É uma proposta de fazer pulverização como serviço. Não vai vender drones. Eles não vão vender. Eles vão fabricar o drone, o equipamento. Tem toda a parte de manufatura. Então, lá em São José, hoje, tem 3 galpões sendo utilizados para a fabricação desses equipamentos, que estão em testes ainda. Eles estão fazendo alguns testes, algumas homologações, mas é um produto que vai ser operado como serviço. E é uma coisa muito interessante, porque no fim do dia, o produtor não vai precisar ter ativo asset, né? Heavy asset, né? Ativos ali no dia a dia para ele ter que comprar, adquirir, operar, ele vai pagar aquilo como serviço. Sim, sendo agronomia de precisão é melhor ainda, né? Porque você só vai ali onde tem, né, a necessidade. Eu não sou um grande conhecedor, meu irmão e trabalha nisso. Ele tá falando que o drone ainda tem o movimento das hélices, ele espalha
ele pulveriza de uma forma diferente que um avião, que um trator mesmo passando. Aquilo espalha, entra por baixo das folhas, tudo. Então, é bem melhor a aplicação disso. Olha que eu conheci alguma coisa, hein? É verdade. Exatamente. Então, o Gabriel me convidou, ele disse que tinha algumas opções, que estava pesquisando, e estamos lá desde então apoiando e trabalhando de uma forma bem proativa, orientando. E agora, nesse momento, a empresa recebeu um aporte na Série A. Parabéns. Obrigado. Foram 2 aportes que ela recebeu, né? Então agora é daqui para frente, né? Mas você também está em outro conselho, né? Estou de uma em empresa outro que conselho. é focada no agro, mas não tem nada a ver com drone, né? A segunda empresa que eu estou como conselheiro é a Caule. A Caule é uma plataforma digital, ela foi concebida para ser uma plataforma digital. E é o Hugo Ferreira que está por trás, que é o CEO da Caule. Ele me convidou também para estar no conselho a partir de algumas ideias, alguns projetos que a gente tinha desenvolvido em conjunto no passado. E a Caule nasceu para ser uma plataforma de RH, para levar um RH proativo, propositivo ali, com serviço, para ser um grande hub digital de serviço para pessoas. Não um aplicativo de processos de RH, mas um aplicativo de serviços de RH, de serviços digitais, onde a pessoa pode falar com alguém ali, pode coletar seus questões de ponto, o contra-cheque, férias, a educação corporativa, os né? benefícios, ter ali, né? Isso. Ter também ali TV corporativa, alguns treinamentos, tudo isso direcionado para o colaborador, para ele na ponta, né? Eu costumo dizer que é um hub de serviços digitais. Então, o Caule hoje ele opera como serviço também, uma plataforma com serviço. Ele tem um white label também, que ele compila ali a plataforma também para a empresa que quer colocar a marca dela, mas é uma solução bastante interessante para quem quer conectar com um funcionário na ponta, que tem uma capilaridade ali. Então, eu estou também conselheiro lá da Caule, que é um projeto bacana e está sendo muito bem direcionado aí pelo Hugo. Legal. E qual que é o seu papel na cadeira de conselho dessas 2 startups? Empresas novas, sendo criadas, não tem nada estabelecido ainda. Sim. Qual que é o seu papel? Qual é a dinâmica? Como é que você atua nessa frente com as 2? Boa pergunta, né? No contexto de startup, cada empresa tem ali a sua dinâmica, né? E quando você fala sobre governança, eu digo que é uma jornada, né? Você começa e vai incrementando essa jornada. Em algum momento você vai ter uma pauta de reuniões mais estruturada, cada vez mais estruturada, atas, essa coisa toda. E startup, tudo começa ali de uma forma mais simples, né? Mais simplória, não sei se posso usar essa palavra, mas de forma bem resumida e vai acontecendo. Na Psyche hoje a gente tem quinzenalmente às tardes, no final do dia, a gente tem reuniões do board, né? Que hoje são os fundadores, os investidores, tem outros sócios também que participam. A gente tem ali uma dinâmica de ter essas reuniões para discutir o que aconteceu, como que foi a evolução, o que tem ainda por fazer, para direcionar. É até mais informativo, né? Mais informativo. E na Caule a gente tem feito algumas reuniões mais esporádicas, mas eu tenho conectado muito one-to-one, né? 1-para-1 lá com o pessoal, com as lideranças e direcionado ali contatos, networking, né? Então, eu atuo mais na Caule mais como esse facilitador para conectar ali pessoas, possíveis clientes e direcionar também algumas ideias, né? Participo de testes, às vezes, o pessoal pede alguma opinião sobre testes, sobre possíveis produtos, né? Então, a gente tem atuado dessa forma. E na Jalles, como que funcionava antes do IPO? Já tinha esse conselho consultivo? O conselho foi criado para o IPO? E como que funciona essa camada de comitês também? Bom, a Jalles é uma SA, né? Uma sociedade anônima, e ela, como SA, ela já operava lá com o conselho de administração dela, e ela tinha
toda essa parte de órgãos de assessoramento, de governança, foram sendo criados ao longo desses últimos 5, 6 anos lá. Mas o conselho já operava ali com a família, né? O nosso presidente foi presidente do conselho e quando fez o IPO, ele deixou a presidência do conselho porque a Jalles foi ser listada no Novo Mercado, né? Que é o índice com a maior governança da Bolsa. É o nível, na verdade, com a maior governança da Bolsa. E ela, por ser listada no Novo Mercado, não podia, o principal executivo não pode assumir duas funções ali, no caso, presidente do conselho e presidente da companhia. Então, foi eleito, ele foi escolhido um presidente independente para o conselho de administração, que é o Oscar Bernardes, que é o nosso conselheiro hoje, presidente do conselho do CA, né, da Jalles. E nesses últimos anos, a Jalles ela aperfeiçoou o comitê de auditoria. O Conselho Fiscal foi criado no ano passado, né, depois de indicações de novos sócios, dos sócios ali, principalmente da Bolsa. O Conselho Fiscal foi estabelecido. Então, hoje a empresa está operando com, né, o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria Estatutário, que responde ali para o Conselho de Administração, e o Conselho Fiscal, que tem os membros independentes também, que fazem as avaliações, as checagens de tudo, essa parte de demonstrações financeiras, né? A governança nossa lá tem funcionado bem. E a gente, por exemplo, em TI, na nossa cadeira de tecnologia, a gente tem feito muitas interações com com o conselho por algumas questões de cibersegurança que eles querem conectar, inteligência artificial, novas tecnologias emergentes, né? A gente tem feito algumas interações nesse sentido. Muito bacana. E como o cyber surgiu como um tema relevante no conselho? Bom, tema de cibersegurança, né, é um tema que, né, as empresas estão, de certa forma, olhando com olhos, ao meu ver, né, elas estão olhando com os olhos um pouquinho mais atentos. Quem não está, precisa, né? Quem não está, precisa estar antenado nisso. E não diferente, no nosso conselho também, o conselho de administração nos solicitou para fazer uma apresentação, para mostrar como que a empresa estava, e isso tem mais de 2 anos já. 2 anos e meio atrás. Foi no ano de 2021. E aí eu fui no conselho, né? Preparei toda uma apresentação, mostrei ali tudo que a gente estava fazendo até aquele momento. Mas a gente estava fazendo bastante coisa de uma forma compartilhada ali com as outras equipes. Só que a gente precisava assumir ali uma nova jornada de cibersegurança e segurança da informação para a gente ter uma gestão mais proativa no tema. E dali o conselho chancelou algumas medidas, algumas melhorias dentro da empresa, e daí a gente foi estruturando. Hoje a gente conseguiu formatar uma área de segurança e governança que está operando, tem uma liderança dentro da empresa, tem um corpo... que bela liderança, né? A gente veio falando bastante o Sandro, né? Exatamente, o Sandro. Obrigado, Sandro. Um abraço para o Sandro. E já tem um corpo técnico também, e essa área já está conectada com toda a nossa área de tecnologia, e eu até comento, o Cris, o Glauco e o Nick, o tanto que eles são conectados, né? Então eu vejo que um está falando em nome do outro e dando opinião, né, numa reunião, se fulano tivesse aqui, né, ele pensaria dessa forma. Então a nossa área de TI hoje ela é bastante conectada também nos assuntos, nos conceitos de cibersegurança por esse trabalho que foi feito ao longo desses 2 anos aí. Já ficou no DNA, né? Exatamente. E isso tudo foi motivado pelo nosso conselho de administração, que fez a pergunta certa na hora certa lá. O que nós estamos fazendo, né? E a gente já estava fazendo, só que aí a gente mostrou condições de fazer ainda mais e mostrou o que a gente precisava para avançar. E foi sensacional. A gente conseguiu sair na frente com mais recursos, mais estrutura e dando as respostas certas para a empresa também, para todas as soluções que ela precisa. Bacana. E você agora com o outro chapéu aí, conselheiro, como é que você leva
o tema de cibersegurança para as startups que você está atuando? Uma excelente pergunta. A gente sempre tem colocado para eles aí a questão, olha, tá olhando isso? Tá conectando com esse assunto? Porque assim, onde tem conectividade, onde tem coisa conectada, onde tá se comunicando com TCP/IP, né, com algum protocolo aí da internet, precisa ter uma camada de segurança, uma ou mais camadas de segurança. E aí, necessariamente, você precisa olhar para esses pontos. Então, se está conectado, você precisa olhar. Aos poucos, a gente tem levado essa mensagem também para o pessoal. Vai desenvolver uma solução conectada, a gente precisa aplicar as camadas de segurança corretas para poder ter ali menos preocupação, menos problema e, claro, dar a devida defesa cibernética que o processo precisa, né? É isso aí. Bacana. Eu vi um dos seus artigos do LinkedIn, falei que tem bastante artigos lá, bem legais mesmo. E um deles que fala sobre o equilíbrio entre hard e soft skill, que são os conhecimentos técnicos e os conhecimentos comportamentais, assim posso dizer. Legal. E olhando o conselho de uma startup que está começando, baseado em tecnologia, o hard skill ele é mais importante que o soft skill, porque você trouxe 2 exemplos, uma aeroespacial que me pareceu estar mais conectada a um hard skill e a outra de pessoas que me pareceu que o teu trabalho é mais de soft skill. Como é que é isso? Qual que é a tua visão? Olha, é bem importante, né, conciliar todo o conceito de soft skill e hard skill, porque você, no fim do dia, talvez ali, tudo que você adquire ao longo da vida é hard skill, né? Conhecimento em escola, universidade, faculdade, cursos, mas você tem uma bagagem muito grande de soft skills que você também acumulou ao longo da vida, e isso vai formatando ali o jeito de você conduzir as coisas, de que forma você vai levando adiante determinados temas, como que você vai agir, se comportar em determinadas situações, né? Então, eu acho que é um mix, né? Trazer ali um equilíbrio, um mix dessas duas coisas, sabe, Cris? Para poder atuar no dia a dia e fazer as perguntas certas, dar os direcionamentos adequados para o pessoal, porque é importante manter esse equilíbrio, não, nem mais nem menos. Só que é importante hard skill, ali todo o conhecimento, a bagagem, a caixa de ferramentas, e é importante você ter ali também algumas coisas de soft skills, de comportamentos que vão trazer para dentro desse ambiente possibilidades ali de ver as coisas de forma diferente, de uma estratégia diferente. Eu acredito nisso. A sua conexão com o conselho foi pelo hard ou pelo soft skill? Com qual conselho? Com das startups, perdão. Eu acho que... Bom, eu acho que por soft skill. Né? Soft skill. Soft skill, né? Exatamente. Interessante. Porque uma coisa que você compartilhou comigo é que você não está desde ontem no LinkedIn, não. Parece que faz um tempinho, né? Desde quando? Desde julho de 2009. E ativamente compartilhando artigos, fazendo a sua newsletter, e eles foram ao LinkedIn e chegaram até você. Então, quem hoje está se preparando para ser um conselheiro, tem que ter algumas características que eu notei que, né, não só compartilhar o conhecimento como você faz, mas tá ligado ao negócio. Qual que foi a definição que você falou de tal negócio no chão de fábrica que a gente estava comentando? Eu falei que eu gosto muito de visitar as plantas, né, e que é ver com os pés, ver com os pés, ver com os próprios pés. Né? Exato. Você também tem essa facilidade de comunicação, que a gente tem visto que cada vez é mais importante, a questão do storytelling. Isso. Você já está conectado com o CEO. São poucos CEOs que têm essa conexão, né, direta e há muito tempo. Então, na hora que nós vemos, né, ver com os pés, estar falando a linguagem do negócio, esse hard skill de estar preparado com todos esses cursos e treinamentos. Não sei onde se arranja tanto tempo para isso, porque são vários, hein? E depois, essa parte também dos times e comunicação. Você acha que essa é a fórmula para você estar preparado para um conselho? E depois me fala dos teus toolkits. Sim, eu vejo que é uma forma de seguir essa jornada, né? Se preparar para esse ambiente. Eu estou na vida executiva, né? Eu adoro a vida executiva
O nosso dia a dia é um dia a dia de grande responsabilidade. As pessoas falam de tempo, né? O tempo a gente acaba gerenciando. Se você tira um tempo, às vezes, ali que poderia fazer uma coisa, dedica para outra, né? Hoje mesmo eu estou aqui, eu podia estar com a minha família, né? Junto com vocês, estou aqui com vocês, e é um tempo de qualidade. E aos poucos a gente vai ajustando essa questão da vida, né? E equilibrando. Acho que o equilíbrio é fundamental. Então, toda essa questão de experiência que a gente vive no dia a dia, de estar ali junto do negócio, você entendendo a linguagem do negócio, entendendo toda a questão do negócio. Eu explicava para você mais cedo, né, do nosso negócio de cana, né, de produção de açúcar e etanol. E te comentei, né, Nicolas, que a gente aprende isso, né? Você aprende ali toda a questão de variáveis, química e outras coisas de uma forma ali que é todo dia que você está ali vendo. Então, assim, falar a linguagem do negócio é importante, falar a linguagem dos executivos, né, do C-level, do CEO, mostrar para eles, né, as questões de vantagens competitivas, às vezes, do assunto que você está cuidando, é essencial. Ter boa comunicação, atuar na arena política, porque a nossa linha de gestão é uma arena política hoje, que você está ali buscando recurso, né? Tá todo mundo buscando recurso numa companhia, né? Então é uma arena política, você está negociando, aí vem a atuação de negociador, vem a atuação de comunicação, você falar sempre ali a mensagem que as pessoas precisam ouvir, né? Passar a mensagem certa. É sensacional, é essencial isso aí. Eu vejo que são esses pontos e esses ingredientes aí no nosso... E só para voltar para aquela segunda pergunta que eu fiz, desculpa ter feito duas perguntas assim, uma em cima da outra, mas você comentou que você tem a tua caixa de ferramentas e você tem ela muito clara, né? Digital, transformação. Fala pra gente dessas caixas de ferramenta. Eu trago hoje na minha caixa de ferramentas toda a questão de transformação digital. O ano passado fiz um curso de inovação também na KPMG e eu gostei muito. Trouxe também um conceito de innovation, né? De inovação ali. Governança corporativa, riscos e compliance, que já é 10 anos aí estudando isso. E cibersegurança, trazendo todo o contexto de cyber que é importantíssimo, essencial e vital para as companhias hoje, né? E nós, como profissionais de tecnologia, eu como profissional de tecnologia, tenho dedicado ao longo de 10 anos também, mais de 10 anos, na verdade, não é de agora, né? Trazendo conceitos, estudando, estruturando toda uma questão de cibersegurança dentro da nossa atuação ali também, para poder fomentar mais esse pilar, mais esse item na caixa de ferramentas. Bacana. Ô, Nick, você trouxe essas tuas características e elas são bem bacanas porque tem um outro artigo também do Éder aqui que ele faz uma referência a um livro que fala sobre as qualidades de um conselheiro. Vou tomar a liberdade de ler aqui para eu não errar, tá bom? E que se conecta muito ao que você falou. A primeira delas é independência intelectual. A segunda, qualificação técnica. Vamos conectar aí o hard skill. Perfeito. Tempo para se desenvolver com a organização, conhecer o negócio, que você mencionou. Habilidades comportamentais, soft skill e integridade, que não pode faltar. Sem dúvida. Então, aqui foi uma referência do Silveira 2021 que ele trouxe no artigo, mas sem referência você quase que deu check aqui em todas elas. Legal. E Éder, vamos voltar um pouquinho pro mundo agro? Sim. Acho que é um assunto que chama bastante atenção, gera muita curiosidade. Assim, você está nessa jornada do agro há bastante tempo. Sim, sim. Como está sendo a transformação digital, a inovação, as agrotechs? Como é que está esse ecossistema? Como é que está sendo estar dentro disso e ver isso acontecer na prática? Excelente pergunta, Glauco. E a gente eu estava comentando mais cedo com vocês, né, fora aqui das câmeras, o tanto que o agro se pôs e ele está visto hoje de uma forma diferente, né? Principalmente depois da pandemia, dos números que
que foram fechados aí até o ano de 2023, né? Hoje o agro, a gente pode se dizer que é 1/3 da economia do Brasil. Hiper relevante. A agroindústria, a agropecuária. Então, os órgãos governamentais, ele tem ali uma métrica de quantificar o que é o agro no Brasil. É a agroindústria agropecuária, né? E tem ali toda a cadeia que está envolvida com isso. Então, assim, é muita coisa. 1/3 é um negócio, né? E na pandemia a gente viu tanto que o agro foi relevante, continuou operando, alimentando, né, o mundo, o Brasil e o mundo. E os resultados que isso provocou, esses positivos, né? Nesses anos de 2023, 22, 21. Então... Antes, vamos abrir um pouquinho mais o leque ali para um período, uma janela de 6 anos. 6 anos, 7 anos, até 8 anos atrás, a gente não via tanto esforço aí do mercado em desenvolver tecnologia para o agro, em desenvolver verticais ali específicas para o agro, ou empresas tendo atuação para focar o agronegócio. Não tinha. Eu já atuo há 15 anos no agronegócio. E aí eu falava muito com Big Techs, falava com as Big Techs todas aí que a gente tem negócios, e eu sempre falava para eles, olha, desenvolvam verticais para o agro, olha o que o agro está fazendo, né? E em 2018, para citar um exemplo, 2017, aliás, a gente fez o projeto 4G no campo, lá em Goianésia. E foi um projeto que foi meio pioneiro ali junto com a TIM. E a TIM olhou para dentro de casa e falou, vamos desenvolver aqui uma vertical de agro, e desenvolveu. Em 2018 a gente começou um projeto de colocar herbs nas fazendas, né? Herbs são as estações radiobase, são as antenas de celular, né? 4G. Naquela época, isso já está indo para a 7ª safra, rodando com 4G. Você falou que o pessoal já está fazendo já faz reunião debaixo das árvores, né? De vez em quando a gente entra no Teams, o pessoal está fazendo reunião embaixo de árvore, né? Que tem 4G. Então, assim, é um projeto que nasceu dessa ideia de levar o agro como uma questão relevante lá para uma empresa multinacional. E os caras ouviram o nosso chamado e fizeram uma coisa legal. A partir dali, outras fizeram também, e o agro foi se mostrando relevante, foi mostrando os números, e o mercado passou a olhar de uma forma diferente e criar coisas diferentes também. E aí nessa esteira vem as startups. De um ano para o outro, eu acompanho um radar, chama Radar Agtech, uma iniciativa ali que a Embrapa está envolvida e outros órgãos estão envolvidos em criar esse radar de quantificar quantas agritechs, quantas startups voltadas para o agro que estão catalogadas, né? De um ano para o outro, você vê um salto gigante, assim, de 40%. Uau! A mais. E o de 2024 ainda não saiu, não vi ele publicado ainda, mas tem o de 2023 no site. E a gente pode ver nesse mapeamento a quantidade de startups que foram criadas ali nessa esteira de tecnologia para o agronegócio. É uma coisa assim fantástica. O Brasil dominando tecnologia, mostrando para que veio, apoiando o produtor, porque hoje, quando você vê a área plantada dos anos 70 até os anos 2010, ela é uma área linear. Mas quando você vê a produção é exponencial. Que incrível! Entendeu? Muita tecnologia embarcada. De tecnologia, por técnicas agronômicas e todo esse manejo diferenciado que a gente está tendo, principalmente por toda a questão de tecnologia, de uma forma ou de outra, novos produtos, novos insumos, agricultura de precisão, isso tudo corrobora para a gente ter aqui, a produção assim, e a área expandida no Brasil é assim. São números da Embrapa. Números da Embrapa. E lá dentro também você estava comentando, né, da Jalles, que vocês reaproveitam tudo, né, dentro do processo produtivo, que é uma outra coisa muito importante também. Não há esse descarte e ainda vocês são carbono negativo, né? Exatamente. A Jalles Machado S.A., no balanço de gases de efeito estufa dela, ela é carbono negativo. Por quê?
porque a cana é uma cultura que ela absorve gás carbônico da atmosfera. Então, no balanço entre o que eu absorvo e o que eu emito, porque a gente tem queima, né? Tem biomassa sendo queimada para gerar energia. A gente é carbono negativo, então a gente está abaixo de zero nesse balanço. Então, hoje, quando as empresas estão falando que querem ser carbono neutro, a gente está para baixo do neutro. Então, a gente tem ali um certo crédito, né? Digamos assim. Que é uma coisa, assim, sensacional. Quando você vê a cadeia da produção de açúcar e etanol, tudo se retroalimenta. Em algum momento, algum produto, algum subproduto, um rejeito do processo vai alimentar uma outra atividade. É muito interessante, Legal. muito bacana. Uma coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente também é essa iniciativa incrível que vocês têm do Hub. Você estava com o presidente no ano passado, não era? Foi em 2020 e 2021. Ah, 2020 e 2021. Isso. Eu achei bem interessante. Eu tive a oportunidade de estar lá com vocês e essa conexão de todos, compartilhando experiência, foi algo que me chamou a atenção. Exatamente. O Hub, né, que o Nicolas se refere, é o Hub Uniagro. O Hub Uniagro é uma união de empresas do agronegócio. Na verdade, não é um segmento, são várias empresas. Tem a agroindústria, tem sucroalcooleiro, então tem várias empresas ali dentro do Hub Uniagro. E a gente, basicamente, discute tecnologia, todo mundo tem SAP, né? Ela nasceu ali na esteira de ser um Hub SAP e traz ali as empresas, mais ou menos, né, de um nível de maturidade ali com SAP, com a tecnologia, discutindo produtos, processos, tecnologia, nível de maturidade de tecnologia no agronegócio, trazendo sempre o agro como pano de fundo para desenvolver coisas novas, né? Então, o Hub, ele já existe desde 2007. Uau. Desde 2007, ele foi fundado ali. O pessoal se juntou porque todo mundo tinha um problema, acho que nota fiscal eletrônica, foi a primeira reunião que os caras fizeram lá. Olha só. E aí, desde então, o Hub, ele se tornou ali um grupo, existe algumas formalidades, tem um estatuto, e para entrar ele tem que ser aceito, tem que ser indicado e aceito e votado lá pelo grupo. Tem a assiduidade aferida, né? Então, se você não participar, você é convidado a sair também. Então, a assiduidade é uma coisa importantíssima. Eu fiquei presidente no Hub no ano de 2020 e no ano de 2021. O presidente é um porta-voz, né? Ele prepara a pauta, ele dá o ritmo das reuniões, ele prepara ali as reuniões e representa o grupo também para o todo e para o mercado. Geralmente as empresas querem apresentar, fazer alguma ação, mostrar, mas o grupo ele não tem viés econômico, ele não tem viés assim de fornecedores, né? Ele defende justamente os interesses de tecnologia das empresas ali que fazem parte. Hoje nós somos ali mais ou menos 25 empresas, mais ou menos uns 80 bi a 90 bi de PIB no agronegócio está dentro ali do Hub Uniagro. Legal. Muito espaço ainda para crescimento das agritechs? É um campo verde ainda a ser muito explorado? Sim, tem muito espaço. Existem algumas instituições, como o sistema... Lá em Goiás, eu estou vendo algumas iniciativas da FAEG, né, Federação da Agricultura, com o governo de Goiás, também fazendo alguns projetos de inovação. Tem o Hub Goiás, a FAEG junto com o Hub fazendo alguns projetos para criar startups, trazer ali o pessoal que quer desenvolver algum tipo de inovação, sabe? Eu tenho visto. Espaço tem bastante. Tenho visto também bastante linhas de financiamento, algumas linhas de financiamento interessantes aí no mercado. Então, de certa forma, com esse tipo de recursos monetários, às vezes por incentivo, existem os investidores também, que são, né, dinheiro privado, digamos assim. Então, o Brasil é um grande laboratório para fazer coisas, para testar coisas e para desenvolver novas tecnologias e produtos e soluções ainda disruptivas, né, inéditas. Essa sua jornada de conselheiros, principalmente começando por startups e tudo, você mencionou que participa 2, mas você ainda vê um campo mais farto aqui, São Paulo,
nessa região que estão concentradas agritechs, ou você começa a ver oportunidade de ter um espaço no conselho de, seja agritech ou empresas mais para o centro do Brasil, norte ou Mato Grosso, que também que é bem famoso aí por estar com agronegócio, né? Naturalmente, a gente encontra, né, um certo nível de maturidade maior no Sudeste, né? A gente tem mais profissionais, tem mais empresas. Naturalmente, você já encontra isso no Sudeste. Agora, as coisas estão desenvolvendo no Centro-Oeste, no Norte e outras regiões do país. Eu sou associado do IBGC e também lá no IBGC eu faço parte do capítulo Brasília Centro-Oeste, que é o nosso capítulo ali do centro do Brasil, né? Que ele envolve até um pedacinho o Tocantins, o norte, um pedaço do norte do país também está no nosso capítulo. E você vê que há uma mudança de mindset nas empresas, melhoria do nível de maturidade. Então, espaço, eu acho que tem muito espaço. As empresas precisam de uma governança proativa, propositiva, para fazer no fim do dia ali toda a questão que ela pode ser aproveitada ali em eficiência, eficácia. Eu acredito muito nisso. Tem bastante espaço e preciso levar essa governança proativa mesmo, realmente. Claro, cada uma com seu nível de maturidade. Tem umas que estão numa jornada mais inicial, tem outras que estão ali já mais num nível avançado. E cada uma vai ter o seu tempo de maturidade nessa linha, né? Éder, a gente vai ter que caminhar para o final. Passa muito rápido. Parece que a gente tinha acabado de começar esse bate-papo, não é? Mas eu não queria fechar esse bate-papo sem antes você falar do seu capítulo dentro de um livro que você vai lançar daqui a pouco, não é? Sim, isso, muito legal essa pergunta, Nicolas. Eu estou participando de um livro que se chama O Impacto da Passagem de Patrimônio para as Novas Gerações. É um livro do Legado e Família e Educação, com uma instituição também voltada para essa questão de educação em empresas familiares, né, conselho também. E lá eu tive a honra de ser aceito também para ser um dos coautores. Então, a gente tem vários coautores lá no livro, foi feita uma curadoria pelo pessoal, sob a liderança da Monique, que é lá do Legado e Família. E eu escrevi o capítulo 3, que é o impacto das tecnologias e as mudanças na vida e na ética das futuras gerações de nativos digitais. Legal. Então, o livro traz ali alguns conceitos, alguns casos que os coautores relatam sobre a transição geracional de empresas familiares, a geração Z, né? A nova geração, como que essa geração está sendo preparada e voltada para ir para o mercado, para essa transição geracional, para a gestão das empresas familiares. E eu justamente escrevi o capítulo 3, trazendo ali um contexto de tecnologia, como a tecnologia está impactando nessas mudanças, como que a tecnologia está impactando na vida e na ética dessa geração, né? Então foi uma pesquisa bem ampla, bem robusta ali para trazer um pouquinho de conceito, juntando com outros conceitos também e assuntos para mostrar para o leitor e conectar com todo o ecossistema lá do livro de assuntos, né? Para entregar uma obra que fizesse sentido nessa questão de empresas familiares, né? Que fala um pouco do consumo, essa nova geração e como que vai ser essa mudança daqui para frente. Então, pessoal, daqui a pouco esse livro vai estar disponível para você. Um e-book você pode baixar online. Vai estar aqui na descrição desse episódio. E o pessoal que quiser entrar em contato com você? Bom, mídias sociais, LinkedIn, eu sou muito ativo no LinkedIn. linkedin.com/in/EF Junqueira ou buscar lá Éder Fantini Junqueira, acho que não tem homônimo, é só eu mesmo e é um grande canal ali para entrar em contato comigo. Ah, que maravilha, a gente ficou muito feliz com a sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom, Éder. Obrigado por ter aceito, por ter se deslocado, bater esse papo com a gente, poder compartilhar um pouco aí sobre o mundo agro, que desperta muita curiosidade e é bacana ver que tem gente trabalhando fortemente, que é um negócio que tem muito futuro, tem um campo muito grande para crescimento, suportado por pessoas que estão fazendo um trabalho de governança, trazendo esses conceitos
de perenidade pro negócio, que a gente precisa que essas empresas e esse setor seja realmente perene em prol de todo mundo, né? Cris? Obrigado, Éder. Prazer em conhecê-lo. Concordo com as palavras do Glauco. Esse setor é um dos setores mais fortes que a gente tem no Brasil e precisa se desenvolver tecnologicamente, sim. Obrigado também por contribuir com toda a parte de governança, com os artigos, está contribuindo aí online há bastante tempo. E volte sempre aqui no nosso podcast. Eu agradeço o convite, Nicolas, Glauco, Cristiano. É uma honra estar aqui com vocês, uma audiência qualificada. Eu já estou seguindo nas mídias sociais lá desde o episódio 1. Que legal! Né? E esses hosts aqui maravilhosos também, dando a oportunidade de falar um pouquinho sobre o agro, sobre tecnologia, sobre governança. Então, desejo muito êxito para vocês nesse trabalho, boa sorte, que vocês consigam levar cada vez mais a mensagem de uma governança proativa e perene aí para as empresas brasileiras. É isso aí. E você que não segue ainda, é um absurdo, hein? Por favor, se inscreva no canal, dê um like nesse episódio, clica no sininho para você receber esse conteúdo em primeira mão. E, por favor, deixe seu comentário para que esse conteúdo possa chegar para cada vez mais pessoas. Até o próximo episódio.